hoje continuar falando, das promessas, das palavras do Senhor para as nossas vidas. No louvor, na parte inicial, nós vimos sobre o Jesus de Nazaré que deu a sua vida em nosso favor. E nós somos salvos por causa da morte dele. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque era o plano de Deus para a redenção das nossas vidas. Você que vai assistir em alguns canais de distribuição, essa mensagem é para você conhecer um pouco da palavra de Deus a respeito da ressurreição. É uma pequena parte apenas, a Bíblia é de um imenso manancial de boas novas através da palavra do Senhor para cada um de nós. Primeiramente, eu quero estar agradecendo aos irmãos aqui da igreja que estiveram em oração pela nossa família. Nós comentamos nas células também. Nós fizemos um culto de ação de graças ali em Manchester. Foi uma bênção, porque era um culto de ação de graças por uma pessoa que morreu, e foi um culto, na verdade, de vida. Foi um culto de vida. Eu pedi oração de vocês, porque para que o Senhor desse vidas naquele dia, e o Senhor foi fiel, e não faltou pessoas entregando a vida para Jesus. 2 senhoras, 2 mulheres, depois uma coisa interessante, até um casal, ele é inglês e ela é portuguesa, que eles já caminham com o Senhor. Mas no final do culto ele me procurou e falou, a palavra tocou tanto no meu coração, que é como se eu quisesse me converter de novo, entregar minha vida de novo para Jesus. E o mais surpreendente, o que me alegrou mais, eu não posso me alegrar mais ou menos, mas tem coisas que nos alegram mais. Uma pessoa procurou a Mariane, e é uma enfermeira lá do hospital, ajudou a tratar da avó Diva, da minha sogra, e ela tem uma filha de 10 anos. E a Mariane encaminhou a mãe e a filha, e ela me disse que ela tinha ficado fascinada com Jesus Cristo, só que não entendia, e pediu que eu orasse para que a mente dela fosse aberta, para ela poder compreender o plano de salvação na vida dela. Que tremendo, uma criança de 10 anos de idade. A Bíblia, lembrei logo na hora, que Jesus fala, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Não só delas, como de qualquer um de nós. Nossa família foi muito bem assistida pelos irmãos, pelos amigos, pelos vizinhos, e conseguimos fazer com que um culto diferente daqueles que não têm esperança e não crêem na palavra do Senhor. Conseguimos fazer um culto especial, vô? Foi um culto especial, testemunho do meu sogro que está aqui, os filhos, meus cunhados, foi algo especial, louvores e a palavra de Deus que nós vamos trazer em algumas aproximações com o que foi compartilhado ali, porque eu tenho certeza que vai tocar os nossos corações. A palavra de Deus pode ser a mesma, mas ela se renova a cada dia nas nossas vidas, Eu queria falar primeiro da Bíblia, como eu disse ali, que é um fato interessante, É o livro mais vendido do mundo, Mais vendido do mundo. E uma coisa que eu andei olhando há um tempo aí, é que tem cidades, pequenas cidades, onde existem mais exemplares da Bíblia do que habitantes. Interessante, Quer dizer, em casas, tem casas que têm mais exemplares da Bíblia do que moradores, e também nessas cidades. Porque esse livro é o livro da vida. Ali está dito, do começo ao fim, tudo aquilo que é necessário para tomarmos conhecimento, para irmos para o céu. E é uma trabalheira ir para o céu, porque nós vivemos numa luta constante com as trevas aqui na terra. A Bíblia nos alerta que o príncipe deste mundo é Satanás. Mas a palavra de Deus nos dá os escapes, para que possamos ter essa vida melhor. E a primeira coisa que nós temos é saber que nós vamos para o céu. Amém? Tem coisas que não se mudam na vida. O nascer
Nós nascemos um dia. Nós não temos como impedir o nosso nascimento. Talvez os nossos pais tenham, às vezes em pecado, mas nós não temos como impedir nascer. Nós não temos condições de impedir. Concordam? A segunda coisa imutável, vamos assim dizer, morrer. Nós não temos como mudar isso. Nem eu, nem você. Se você está assistindo, não se assuste, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós também não podemos fugir da morte. É para todos. Mas quem conhece a Jesus, quem conhece a palavra de Deus, começa a aprender aquilo que é necessário para nós continuarmos a nossa caminhada. E tem condições de fazê-la ser melhor. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai ser, não vou me alongar, tento prometer isso, né? Mas às vezes o Senhor tem outros planos. 1 Coríntios capítulo 15, fala da ressurreição, o texto, né? Fala da ressurreição, das dúvidas que eram lançadas para aquelas pessoas que seguiam a Jesus, e trata da morte, do que eu chamei de imutável agora, como algo que realmente dói. Dói. 1 Coríntios 15, o verso 26, é um verso pequenininho, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, verso 26. E o texto usa a expressão inimigo porque é uma luta, é uma batalha, é guerra. Isso fere, isso assusta, isso machuca. Quem não experimentou, vai experimentar. E se prepare quem não experimentou, porque dói. Por isso que é tratado na palavra de Deus como inimigo. Mas fala que é o último. Por quê? Porque quem anda com Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Então essa batalha, essa derradeira batalha, ela atinge o corpo. E o corpo, nós aprendemos na palavra de Deus, que ele é apenas um usufruto aqui enquanto nós estamos na vida. Eu costumo dizer, né, que não acredita que o homem veio do pó, tudo bem, mas a Bíblia diz que vai voltar para o pó. Aí ele tem mais chance de acreditar. Por quê? Porque as pessoas que são sepultadas viram pó. As pessoas que são cremadas viram pó. Do pó viemos e ao pó voltamos. É o corpo. Ele tem uma certa validade, mas não tem muita. Nós temos que saber usá-lo aqui para o nosso próprio bem-estar enquanto somos vivos. Então, na hora que há essa ruptura, dói. É como a guerra. Dói, maltrata. Temos que estar preparados. Quando nascemos, há um cordão umbilical que nos prende às mamães e ele precisa ser rompido. Mas ele é rompido para a vida. Nós vivemos, mas é rompido. É um cordão que nos prende. E quando nós morremos, é o contrário. Se rompe ao contrário. Porque não tem nada fixo em carne, assim vamos dizer. Mas é algo na alma. E a alma não absorve, porque a alma é sentimento, ela não absorve essas coisas do nosso dia a dia. Quando estamos em Cristo, nós conseguimos dominar até a dor da morte. Até a dor da morte. Por isso que está na palavra de Deus, que é o último inimigo.
E tenha certeza, é o último, dona Cida. Estamos caminhando ali já, né? Já estamos nos atalhos já, né? Seu Eugênio, presente. Esse lindo casalzinho aí, presente. Nós estamos já caminhando. Nós sabemos para onde nós vamos. Esse é o consolo que nós temos no coração. Por isso sofremos um pouco menos, mas não deixamos de sofrer. Dói, mas passa, porque nós sabemos para onde vamos. Ficamos nos ministrando como família ali esses dias todos, que está melhor onde está a minha vó, chamava ela de vó, né? De que nós que estamos aqui. É difícil isso, né? Vivendo, gostando de viver, os mais jovens então, é difícil a gente encarar a morte como algo bom. Não é que seja bom, mas já que é imutável, já que não tem condições de ser de outra maneira, nós temos que saber para onde vamos, para que esse consolo de Deus seja completo na nossa vida. E eu falei aqui para o ouvinte, para o assistente, que não é o fim, morrer não é o fim. Pode ser para o mundo, ou para aquele que não tem fé. Mas os que são salvos em Cristo, não é o fim. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos agora para a segunda carta de Coríntios, depois voltamos. No capítulo 5, segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Amém? Está pertinho, né? Se bem que tem muitos eletrônicos aqui hoje, a gente não ouve nem passar no computador, não dá o barulhinho da folha, né? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz a palavra de Deus: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Falei agora há pouco, antecipei-me sem querer, né? As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tem uma criança ali atrás que concordou, né? Amém? Deu um ok ali no linguajar dela. Tudo se faz novo. E para onde nós vamos é um lugar novo. Ninguém conhece, mas sabe que é bom, porque tem uma promessa de Deus dizendo que é bom. Então nós temos que tomar posse, começar a tomar posse daqui. Viver bem aqui, caminhar de mãos dadas com Jesus aqui. Lá vai ser todo mundo anjo, não vai ter diferença. Aqui nós fazemos diferença uns dos outros, por causa da velha alma. Mas lá vamos ser todos como anjos. Mas precisamos estar em Cristo. É o que o povo não quer. Uma parte do povo não quer. Uma parte das pessoas não querem, porque para estar em Cristo é necessário e se obtém essa nova vida. As pessoas não conseguem compreender isso, ou querem compreender de uma vez só. E quando as expectativas não são atendidas, até aqueles mesmos que estão dentro de igrejas, estão com as expectativas que não são atendidas por qualquer razão, não entramos aqui em questões doutrinárias, não tem forças para continuar. Porque é difícil obedecer. Estou de olho. É difícil obedecer. É difícil pegar as coisas de Jesus e colocar dentro da nossa vida no mundo em que nós vivemos. Mas é a única maneira que nós temos de conquistar esse céu que pregamos, esse céu que queremos habitar. Volte para a primeira carta de Coríntios. Aliás, não. Ainda na segunda, no capítulo 4. Mais um verso que sustenta o que está sendo tratado aqui da palavra de Deus. 2 Coríntios 4, verso 18. Diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são as eternas. Interessante isso, né? Mas a gente gosta de ver. Oh, coisa boa, pastor, é ver aquilo que a gente gosta.
legal, bacana, mas elas passam. Eu não vi nenhum enterro cujos, né, estava levando junto do caixão alguma coisa. Lá no tempo antigo, os faraós, né, eles botavam as riquezas lá dentro das tumbas, né, as coisas. Mas eu nunca vi ninguém levar nada amealhado aqui na terra. Porque não leva. Levar para quê? Levar para onde? Não tem. Então a gente quer essas coisas que a gente vê por causa da alma. Algumas são boas e nós temos que querer mesmo. O Senhor não nos impede de ter, de conquistar. Ele mesmo nos abençoa, materialmente falando. Mas nós não devemos pôr a nossa vida ali. Falamos disso recentemente quando pregamos, né, sobre o amor, as partes boas e a parte mal do amor. No amor tem parte mal, pastor? Não é a parte mal, mas o amor ao dinheiro, por exemplo. O amor à idolatria, às coisas do mundo, essas nos desviam do caminho do Senhor. E isso nós não encontramos aí fora, nos cafés, nos restaurantes, nas lojas, no supermercado. Isso só nós encontramos na palavra de Deus. E cuidado, eu tenho alertado a igreja de Cristo, cuidado com o que vem pela internet. Cuidado com essas pregações avulsas que são derramadas no seu caminho. Conhecendo a Bíblia, e não precisa ser um expert, conhecendo a Bíblia, você tem como saber o que está sendo pregado na sua vida, na sua casa. Cuidado, porque o inimigo está solto, diz a palavra de Deus, e ele está ao redor de nós. Ele está procurando uma brecha nas nossas vidas. Ele já não se importa mais com o que estão perdidos, com o ladrão, com o alcoólatra, com o viciado, com o corrupto. Ele não se importa mais, porque eles já estão perdidos. Ele está buscando dentro das igrejas de Cristo, para nos tirar do caminho da salvação. É isso que ele tem feito. Cuidado com as coisas que nós vemos. São bonitas, muitas prazerosas, e falando de alma, nós falamos de carne, muitas prazerosas, mas como a palavra de Deus fala ali em Provérbios, né, que nos leva à morte. Se fosse a morte física, tudo bem, mas o pior que morrer a morte física é morrer espiritualmente. Perder aquilo que foi feito em nosso favor por Jesus Cristo naquela cruz. Agora sim, volte para 1 de Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Nós estamos falando de ressurreição. E a ressurreição é algo que vai ser... Ai, meu Deus, eu não tenho nem como me expressar. Não tenho como me expressar. É algo que, sei lá, posso até falar com tanta, né, timidez, mas é algo que vai abalar qualquer estrutura humana. Eu não sei como é que vai ser feito isso, olha, eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que é algo especial de Deus para as nossas vidas. E como eu creio naquelas coisas que eu não vejo, tem um pastor amigo, já disse para vocês, que fala que o paraíso vai ser aqui na terra. Não importa onde seja, vai ser Ele que vai nos dar essa porção. 1 Coríntios 15, o verso 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não podemos limitar a nossa vida à terra, porque isso vai passar. Você tem pai, você tem avô, você tem bisavô, não sei depois de bisavô o que é que viria. Trisavô, sei lá.
Mas você vê, vai passando, vai passando. Eu converso com meus filhos, já tem um que vai fazer 32 anos de idade. Às vezes eu fecho os olhos e me vejo com 33, vai. E vejo que já passou, e passou tão rápido. E que é hora de procurar mais a presença do Senhor. Às vezes eu brinco com eles, porque eu gosto de ler a Bíblia. Eu falo, estou lendo por vocês também. Eu sei que muitos dias vocês não leem a palavra de Deus. Então, a nossa esperança em Cristo não pode se limitar a esta vida. De jeito nenhum. Volte um pouco mais na sua Bíblia e vamos no Evangelho de João, capítulo 5. É o quarto livro do Novo Testamento. São os evangelhos que tratam dos ensinos de Jesus e o seu ministério terreno, a preparação para que fosse feito, cumprido, o maior plano já existente na humanidade. João capítulo 5, primeiramente o verso 24, diz assim a palavra de Deus: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, Deus fala, e crê no Filho Jesus, passou da morte e vai à vida eterna. Presta atenção, meu querido. Presta atenção, minha querida. É a palavra do Senhor que não volta vazia, vai entrar no teu coração, no precioso nome de Jesus Cristo. Não entre em juízo. Nós estamos no livro da vida. Por isso que nós temos o conforto do Espírito Santo para atravessar esses momentos difíceis. Nesse mesmo capítulo 5 de João, 2 versos além, mais à frente, o verso 28 e o verso 29, diz a palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Amém? Eu me lembro também que ali em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, tem algumas coisas que são tremendas. No Brasil, há uns 6, 7 anos atrás, recentemente aqui, com mais outros 2 aviões que caem no mar, fala que o mar dará os mortos de volta. É incrível. A tecnologia humana não conseguiu achá-los, por causa da profundidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que o mar vai dar os mortos na ressurreição. Aqui vemos que vamos sair dos túmulos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, muitos ressuscitam. É o poder de Deus disponível para as nossas vidas. Nós não podemos abrir mão disso, meu querido, minha querida, para não sofrermos mais do que as agruras do mundo nos fazem sofrer de vez em quando. Porque a palavra de Deus, ela consola, a palavra de Deus, ela traz aquilo que é necessário para a nossa vida. Amanhã ou depois, lendo esses mesmos versículos, nós vamos ter outra conotação de acordo com o que andamos, aonde nós estamos e o que fazemos. Porque tudo isso importa na obra de Deus. Quando se pede para que participemos mais dela, é porque importa para nós. Nós poderemos não fazer parte de um exército, mas aquilo vai entrar na nossa vida agradando a Deus e vai nos fazer crescer naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, para a nossa família. Por isso que nós devemos nos esforçar. Às vezes nós gastamos esforços no nosso mundo, no nosso dia a dia, com coisas que não são boas até para nós. Nós perdemos, às vezes, muito tempo com essas coisas e não damos ao Senhor aquilo que é devido dar. Nas células eu costumo dizer, nós não temos um lote, né, de orações,
de versículos, de louvores, que temos que praticar, participar, elevar a Deus todos os dias da nossa vida. Nós somos diferentes. O Senhor, Ele não faz acepção. Quando Ele faz o plano dele milagroso da salvação, é para cada um de nós, como nós somos. Então nós temos que andar segundo nós podemos andar. Então, se você está lendo um versículo por dia, eu digo glória a Deus. É muito pouco, viu? Mas eu digo glória a Deus. Porque talvez a maior parte das pessoas que te cercam, nenhum versículo lê. Mas leia o segundo versículo, leia o terceiro, cante o segundo louvor, faça a segunda oração, esteja em comunhão com Deus. Nós temos batido isso esse ano, nós estamos fazendo com que o corpo de Cristo se acerque mais dele, se aproxime mais dele, cresça mais com ele. E não há outra alternativa que o mundo possa oferecer, que isso venha nas nossas vidas, se nós não fizermos a nossa parte. Aí o marido não resolve o problema da esposa, a esposa não resolve o problema do marido, os pais não resolvem dos filhos, já adultos, já aqueles que têm o poder de decidir nas suas vidas. Mas é isso que fala a palavra de Deus, e nós temos que estar alerta, porque nós vamos chegar nesse tempo que nós vamos precisar estar fortes para passar dele. E só vamos estar fortalecidos quando o Senhor está presente na nossa vida. Finalmente, vamos para esse mesmo Evangelho de João, no capítulo 11. João 11. Nós pregamos esse texto aqui, talvez mais de uma vez, eu não me lembro, mas é algo tremendo. É algo tremendo para as nossas vidas. Aquela família amiga de Jesus, na Bíblia pouco é relatado de pessoas próximas a Jesus. Os discípulos, naturalmente, no dia a dia espiritual do ministério deles. A própria Maria Madalena, a Bíblia diz, já no final ali, quando Jesus está crucificado, algumas mulheres que acompanhavam e apoiavam o ministério de Jesus. E essa família em particular. Ele entra na casa de publicanos, né? Que eram odiados pela população porque cobravam os impostos. Ninguém gosta, né? Até hoje, né? Mas essa família tinha algo especial com Jesus. E Jesus já estivera com eles. Outros relatos nos evangelhos falam disso. Aqui, até no culto de nosso aniversário, algum mês atrás, mais ou menos, o pastor Jorge falou um pouco sobre isso, num outro contexto, para você ver como a palavra de Deus ela se multiplica, né? É quando é anunciado para Jesus que Lázaro, né, parte dessa família, são 3 irmãos, está doente. Eu e você faríamos diferente. Pegaríamos os nossos carros, né, o trem, o que fosse, iríamos atrás. Porque é a coisa natural do ser humano. Mas Jesus, homem, obedecia Deus e não fez aquilo que a vontade humana faz. Agora há pouco aí, irmão, não sei se chegou a contar, mas tinha aí umas 7 pessoas do seu lado aí, meu. Todo mundo corre. Porque é inerente ao ser humano querer ajudar, ir lá, dar força, dar moral, dar consolo, dar o abraço, enxuga a lágrima. Mas ele fala, não. Os discípulos, vamos lá, Jesus, vamos. Não. E ele espera o tempo. Gozado é que ele espera o tempo da morte.
Porque, na verdade, nesse ínterim, vamos dizer assim, de 2 a 4 dias, Lázaro morre. E ele vai. Quando ele chega, ele encontra uma das irmãs. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Quando ele chega ali, ele encontra essas 2 irmãs. E há esse diálogo que ele é tremendo. É um diálogo especial, presta atenção, meu querido, minha querida. Porque é o diálogo da salvação. É o diálogo da ressurreição. Falei já, João capítulo 11, né? A partir do verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Elas conheciam Jesus, sabiam do poder de Jesus. Jesus curava, Jesus tratava coxos, cegos, surdos, mudos, paralíticos. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morto, não teria morrido. Mas também eu sei, ela continua no verso 22, que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Eu não imagino a escola bíblica de Jesus com eles ali, né, com essa família, né? Mas você vê que no texto sagrado há uma coisa interessante, a hierarquia. Jesus era o Deus, mas aqui ele é homem, como nós. Então ele se submete à hierarquia, ao Pai. E ela fala para ele isso. É como se ele não soubesse, mas fazia parte do contexto daqueles amigos. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus fará. Tudo quanto eu e você, tudo quanto vocês pedirem a Deus, Ele fará. Porque a promessa dele é que Ele vai fazer. Só que nós temos que cumprir a nossa parte. Muitas pessoas reclamam de Deus. Por que Deus? Por que Deus? Se tu estivesses aqui, Deus sempre está no mesmo lugar. Nós é que ficamos pulando de um lado para o outro. Jesus declara no verso 23, teu irmão há de ressurgir. Não sei como é que está na tua versão aí. Mas Jesus diz para ela, porque ela falou, se o Senhor tivesse aqui, ele não morria. Teu irmão vai ressurgir. E ela era uma aluna aplicada. Ela não só conhecia o professor, como era amiga do professor. Nós precisamos ser amigos do Senhor. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, desvendada no nosso dia a dia. Nós precisamos nos derramar diante de Deus todos os dias da nossa vida. Dar graças por qualquer circunstância da nossa vida, até as que não são favoráveis e muito mais difíceis de dar graça. E ela replicou, diz o verso 24, eu sei. Fala, eu sei. Eu sei. Nós sabemos. Ela fala porque ela conhecia. Nós falamos porque nós conhecemos. É a nossa fé pelo que nós não vemos. Então nós sabemos. Diz a palavra de Deus, ela fala, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. No último dia. Quem de nós aqui tem condições de dizer qual vai ser o nosso último dia? Pensemos nisso.
Pensemos nisso. Vivamos com o Senhor, como se este for o nosso último dia aqui na terra. A palavra do Senhor fala do último dia. Eu sei que ele vai ressurgir. Nós sabemos que os nossos que morreram em Cristo, eu vou, nós vamos ressuscitar no último dia. Ah, Jesus, aleluias, verso 25. Oh, aleluias, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é sabido, né? Durma com essa. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Para você aí também que vai estar assistindo. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ele completa aqui no verso 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando nós falamos da ressurreição, nós falamos da vida eterna. Quando nós louvamos agora há pouco o Jesus de Nazaré, nós falamos da salvação. Na salvação nós falamos da vida eterna. Não é possível que eu e você, ou qualquer cristão, qualquer crente do mundo, não viva na expectativa da vida eterna. Como está lá registrado em 1 Coríntios, nós falamos agora há pouco. Nós não podemos nos limitar a esta vida. Nós temos que descansar no centro da vontade de Deus, porque já foi feito tudo. E tanto a salvação como a ressurreição nos leva à vida eterna. Isso tem que queimar o teu coração, meu querido, minha querida. Você não pode sair daqui achando que está tudo bem, foi uma palavra bonita, uma palavra que tocou. Isso tem que queimar a tua vida, teu coração. Você tem que falar dessa vida eterna lá fora para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E ele termina esse verso, e eu vou terminar também. Fazendo uma pergunta. Aquela mulher desolada. Crês nisto? Vocês creem nisto, Igreja de Deus? Você crê nisto? Feche teus olhos. Queremos te dar graças, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus e meu Pai, às vezes dá vontade a querer ir logo para essa vida eterna, Senhor. Mas a tua palavra diz que há tempo para tudo na nossa vida. Então aqui, enquanto estivermos, Senhor Deus, vamos nos contentar com cada dia de vida que tu nos concedas. E tira o marasmo, se é o caso, a preguiça, a falta de vontade, o desinteresse, Pai, das nossas vidas, para que nós possamos te buscar sempre um pouco mais, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, Pai. Quando despertarmos, quando adormecermos, quando o dia amanheça, ou quando a tarde se ponha, meu Deus, dá-nos essa visão
Eu sei que é difícil, Pai, porque nós não estamos vendo o que isso significa na plenitude que Tu desejas para cada um de nós. Dá-nos a visão. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, a cada dia. E nos prepara, Pai, para o tempo do amanhã. Nós sabemos que nós estamos em boas mãos com as nossas vidas, quando Te temos como Senhor e Salvador. E muitas pessoas têm perdido um precioso tempo das suas vidas, porque estão embaraçadas ainda na ilusão, na mentira, que o mundo oferta com seu príncipe maligno. Mas nós, como corpo de Cristo, igreja Tua aqui na terra, carentes da Tua capacitação, nós queremos levar essa palavra de salvação e ressurreição àquelas pessoas que estão próximas de nós. Levanta em cada uma das nossas vidas que aqui estamos nesta noite. Levanta uma pessoa durante esta semana. Faz ela topar contigo, Senhor Deus. Faz ela cruzar o nosso caminho, para que podemos falar desse maravilhoso plano de salvação que ela pode almejar. Capacita-nos, põe a Tua palavra nas nossas bocas, Pai. Às vezes falamos de maneira incorreta, com boas intenções até, mas de maneira incorreta. Por isso necessitamos, Pai, que do alto sejamos revestidos, como diz a Tua palavra, conhecendo primeiramente o que diz a Bíblia Sagrada. Mas coloca nesta semana, levantamos isso como um desafio, no temor e no tremor do Teu nome, Senhor. Um desafio de falar da salvação e da ressurreição a uma única pessoa que seja, cada um de nós individualmente, a uma única pessoa que seja. Falar desse projeto maravilhoso que transformou a humanidade na face da terra. Maranata, diz a Tua palavra. Maranata, nós dizemos nesta noite, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. E que esse amor seja derramado nas nossas mentes e nos nossos corações, renovando-nos na Tua plenitude, para alçar aqueles voos que sequer imaginamos, mas que ao fim e ao cabo, faça-nos portadores da Tua mensagem, para levar vidas aos Teus pés. Obrigado porque Tu já nos destes isto pelo Teu amor. Já nos destes a salvação. Capacita-nos para fazer um pouco mais por tantos que necessitam ser parecido a nós. No nome de Jesus Cristo, eu quero que a igreja fique de pé, quem puder ficar de pé, porque nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez antes de encerrarmos este culto. Eu já saí